Amor tão grande e sublime é o amor do meu Criador. Não há nada no mundo que possa igualar-se ao terno amor do meu Senhor. Deus de amor, Deus de amor, somente tu és Deus de amor, não há outro Deus fora de ti. Com seu poder, maravilhas de amor, Deus de amor, Deus de amor, somente tu és Deus de amor. Seu poder, maravilhas de amor, só Ele nos ama, nos compreende e nos guarda de todos os males que existem aqui. Por isso eu adoro com toda a minha alma, porque me tem posto em sua doce calma. Deus de amor, Deus de amor, somente tu és Deus de amor, não há outro Deus fora de ti. Com seu poder, maravilhas de amor. O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo Comunidade Igreja em Casa, entre em contato através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando.
Muito bem, meu irmão, minha irmã, amigos e amigas, vamos então à nossa mensagem de hoje. Nós estamos falando sobre o reino de Deus. E você que tem acompanhado conosco a leitura do livro que conta a história dos Hebreus, o livro de Flávio Josefo, e você também que lê a Bíblia, você sabe que o povo hebreu viveu durante séculos e séculos debaixo de monarquias. Sim, os três primeiros reis foram Saul, Davi e Salomão. E depois dividiram ali em dois reinos, o reino sul e o reino norte. Então, tiveram vários reis. E eles estavam bem acostumados com essa expressão reino, falar sobre o reino. E quando um reino tinha prosperidade, tinha paz, tinha vitórias, eles atribuíam isso à bênção de Deus, então chamavam do reino de Deus. Por isso que na época de Jesus, eles acreditavam que Jesus iria implantar um reino físico. Ou melhor, eles esperavam um Messias que implantasse um reino físico, que viesse a livrá-los das mãos dos romanos, porque eles estavam debaixo do domínio dos romanos, e então estabelecer um reino mesmo, um reino físico. Porém, Jesus não veio trazer um reino físico, embora nós possamos desfrutar desse reino enquanto nós estamos aqui, podemos reinar em vida. Eu quero falar com vocês hoje sobre João capítulo 3, do encontro de um religioso com Jesus, um religioso chamado Nicodemos, tá? Eu queria chamar a sua atenção para essa passagem que está em João, capítulo 3, tá? No livro histórico de João, capítulo 3. Então diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, principal dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Preste muita atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Eu tenho dito para vocês que a Bíblia é um livro de interpretações. Por isso que existem tantas religiões. Por quê? Porque cada líder religioso decidiu interpretar a Bíblia de uma forma, de uma maneira. Então, surgiram várias ramificações do cristianismo. Porque um acredita que é assim, outro acredita que é assado, e cada um vai fazendo a sua denominação de acordo com a sua interpretação. E aí se criaram, então, várias denominações. Mas é por essa razão, por esse motivo, que nós temos que procurar conhecer a história, o contexto histórico, o contexto cultural e
Para quem Jesus estava falando? Para quem aquela mensagem estava sendo dirigida? Porque senão nós vamos encontrar, entre aspas, várias contradições na Bíblia. Veja só, esse versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas se nós formos em Lucas, nós estamos em João capítulo 3, versículo 3. Mas se formos em João, aliás, em Lucas capítulo 17, versículo 20, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, o reino de Deus não é, com visível aparência. Mas lá em João, no capítulo 3, versículo 3, Jesus está dizendo para Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ora, como que num livro ele fala que o reino não é de visível aparência, e no outro ele fala que não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo? Como que nós vamos resolver isso? Como que vamos resolver essa situação? Então, temos que buscar o entendimento. Temos que buscar a compreensão. Então, vamos ler e buscar o entendimento, a compreensão. Então, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era principal dos judeus, quer dizer, ele era um judeu. E esse foi ter com Jesus à noite, porque certamente ele tinha vergonha de ser visto com Jesus, talvez pelo medo de perder o seu cargo, sua posição. E ele, de uma certa forma, reconhecia que havia algo em Jesus, pois ele disse: sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus vai dizer para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos vai responder, vai fazer uma outra pergunta para Jesus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Claro que não. Você percebe que a pessoa, quando ela é religiosa e ela já tem ideias enraizadas, ela já está dogmatizada, ela já está com a sua mente cauterizada pelo sistema religioso em que ela se encontra, que ela nem percebe que as suas perguntas são sem sentido. Aquela mesma pergunta que fizeram para Jesus, lembra do cego? Quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse assim? Ora, como que ele ia pecar no ventre da mãe para nascer cego? Não tem sentido. A mesma coisa Nicodemos. Como nascer de novo? Voltando no ventre da mãe? Como é que é isso? Como é que é isso? Aí Jesus vai dizer para ele o que é o nascer de novo. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, aí Jesus aqui já diz, não pode entrar no reino de Deus. Primeiro ele diz, não pode ver. E depois ele diz, não pode entrar. Ver o reino
é no sentido espiritual. Ver o reino aqui neste mundo. Sim, aqui neste mundo. Você já viver o reino aqui neste mundo. Outras pessoas, que talvez sejam até religiosas, elas não conseguem ver esse reino espiritual. Porque elas não têm os olhos ainda do entendimento abertos. O entendimento espiritual. Porque elas querem coisas físicas. Elas querem o reino físico. Mas o reino, ele é espiritual. Enquanto nós estamos aqui neste mundo, o reino é dentro de cada um de nós. Como disse o apóstolo Paulo, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça. É paz, é alegria no Espírito Santo. É esse estado de espírito aonde você tem segurança da sua salvação, aonde você vive contente com aquilo que você tem. É aquela paz que não depende das circunstâncias. E entrar no reino de Deus é justamente quando deixarmos este mundo. Sim, aí vamos viver eternamente, junto do Pai, junto do Rei. Mas para isso há que nascer. Jesus estava dizendo para Nicodemos, que era um religioso. Mas para isso tem que nascer de novo. E ele não conseguia entender o que era nascer de novo. Ele pergunta se como voltaria no ventre da mãe. Jesus não estava tratando disso. Aí Jesus vai dizer para ele, o que seria nascer de novo? Ele vai dizer, na verdade, versículo 5, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. Então existem muitas interpretações para isso. Algumas delas dizem que nascer da água seria o nascimento natural, quando a bolsa estoura, né, e aquela água sai da mulher, que o neném, o bebê, ele é ali gestado numa água, né? Eu não creio dessa forma, eu não creio que seja isso. Há quem diga que essa água seria o batismo nas águas, também não creio, porque Jesus não estava tratando de coisas físicas, ele estava tratando de coisas espirituais. Veja só, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Compreende? É espírito. Ou seja, consegue entender as coisas espirituais. Consegue ter o discernimento das coisas espirituais. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Veja só, nascer do Espírito e nascer da água é nascer da palavra de Deus, é nascer do próprio Deus. Porque é a palavra, é o nascer de Deus. E essa palavra, ela é simbolizada pela água. E a palavra é o próprio Jesus. O verbo era Deus e estava com Deus. E o verbo se fez carne, a palavra. Quando você ouve a palavra do Evangelho da Graça, essa palavra lava a sua alma, lava o seu ser. É o próprio Senhor Jesus. E esse nascimento, ele não depende do homem, não é pela força do homem. Por exemplo,
É como você nasceu da sua mãe, né? Você não pediu para ser filho da sua mãe nem do seu pai. Isso foi da vontade do seu pai e da sua mãe. Você não escolheu nascer do seu pai, nascer da sua mãe. Nós também não escolhemos nascer de Deus. É Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos escolheu. Então Jesus estava dizendo para Nicodemos, olha só, veja só. Aí Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Tu és mestre em Israel? Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer com ele, para ele? Você não estuda as Escrituras, porque já existia, né, a Torá, já existia os livros do Antigo Testamento. Você não lê que o Espírito de Deus parava sobre as águas? Você não lê que lá em Jeremias o povo de Israel abandonou as águas, a fonte das águas? Você não compreende o que você estuda, o que você lê, que está aí diante dos seus olhos, que você que é um estudioso da Bíblia, ou seja, do Antigo Pacto. Tanto é verdade, meu irmão, minha irmã, que eu estou falando para você. Veja o que diz em Efésios, capítulo, eu separei aqui alguns versículos. Efésios, capítulo 5, versículo 26. Olha o que diz sobre a palavra e a água. Olha o que diz. Olha só, para a santificar, falando da igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, nascer da água e do Espírito é a mesma coisa. É nascer de Jesus, de Deus, da palavra. Veja o que diz Jesus depois. Ele diz em João, capítulo 7, João, capítulo 7, versículo 37. Olha o que Jesus diz aqui. 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque ele estava dizendo, eu sou a água que sacia a sede, que lava. Eu sou a água. Ele estava falando para o judeu isso, para o judeu acreditar nele, crer que ele era o Messias. E ele continua, quem crê em mim, como diz a Escritura, falando para os judeus, porque já tinha as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. O Espírito Santo só foi derramado no dia de Pentecostes. Mas Jesus está falando disso. A água é crer em mim. Vocês creem em mim. Eu sou a água. É o que vou saciar a sede de vocês. Vocês não têm sede de um rei. Vocês não têm sede de um reino. Vocês não têm sede disso. Aqui está a água. Crê em mim. E crendo em mim, vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão nascer de novo, vocês vão ver o reino dentro de vocês, vocês vão desfrutar da paz da vida. Tanto é que Jesus em João, isso é tão maravilhoso, em João, Jesus depois ele vai ter um diálogo, logo no capítulo 4,
ele vai ter um diálogo com a mulher samaritana. Primeiro ele fala com um judeu que era religioso, que não estava entendendo, que não pediu a água para ele. Porque depois, se nós continuarmos lendo, nós não vamos ver o que aconteceu com Nicodemos. Nós não vamos ver o que aconteceu com ele nesse capítulo. Mas depois Jesus vai conversar com uma mulher samaritana e pede para ela água, quando ela estava lá no poço. E quando Jesus pede água para ela, ela fica admirada, porque ela era uma samaritana, ele era um judeu, os judeus não se falavam com os samaritanos, por causa daquela divisão que aconteceu lá, depois da morte de Salomão. E olha que interessante, no João capítulo 4, versículo 13 em diante. Aliás, o versículo 10. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Está vendo? A água. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Ela achava que Jesus estava falando daquela água física. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Quem beber da água da religião, da lei de Moisés, da religiosidade, vai tornar a ter sede, vai sempre estar faltando alguma coisa. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que solta para a vida eterna, o reino de Deus, a vida eterna, que começamos a viver aqui. Não temos mais sede, nascemos da água, nascemos do Espírito. A mulher fez diferente do religioso. A mulher fez diferente daquele que era o religioso. Ela creu em Jesus, ela disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Então, nascer da água e do Espírito é crer que Jesus é suficiente para você. É crer que você tem o Espírito, que você já está selado com o Espírito. Você não precisa ficar buscando, porque você já o tem. Ele está em você. Você não precisa de uma denominação, você não precisa de um líder religioso, porque você já tem a água viva com você. Não se trata de cerimônias. Nascer da água não são cerimônias, não é nascer do ventre da mãe, da água da bolsa, que estoura. Não é tomar um banho num rio, dizer que foi batizado. Não é tomar um banho na piscina de um templo. Não é isso. Jesus estava falando para Nicodemos, é crer nele. É beber dele, da palavra dele, do ensino dele, crer que ele era o Messias. E para nós é termos o entendimento da graça, sabermos que nós temos o Espírito,
que nós temos a paz, que fomos justificados, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não perdemos a salvação, que não temos demônios, que os demônios não, são pensamentos maus, negativos, os cacodemos, no grego, né, os daimons, os pensamentos maus. O pecado foi aniquilado na cruz. É vivermos em paz, irmãos. É essa justiça, é essa paz, é essa alegria no Espírito. Comece a desfrutar aqui do reino. Comece a desfrutar dessa vida. Vamos falar mais sobre esse assunto do reino em outros programas. Vamos agora à oração. Vamos orar. Ó Pai amado e querido, como é bom, Senhor, termos o entendimento espiritual da Tua palavra. Sabe, quando existe a humildade, quando existe a simplicidade, o Senhor abre o entendimento. E agora eu me recordo daquelas palavras que o Senhor disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios, dos entendidos, e revelaste aos pequeninos, aos simples. Sim, porque assim foi do teu agrado. E sabe, Pai, hoje nós temos a água viva. Nós não temos nenhuma sede de religião. Nós não temos nenhuma sede de templos, de cerimônias. Porque a nossa sede foi saciada através do entendimento do Evangelho da Graça. Receba, Senhor, o nosso louvor. Receba a nossa gratidão, a nossa adoração. Seja o Senhor glorificado e exaltado. E olha, meu Pai, com esse olhar que o Senhor tem de carinho, com esse olhar que o Senhor tem de amor, de compaixão, olha para os que sofrem, olha para aqueles que, por alguma razão, por algum motivo, ainda não foram libertos no entendimento. São teus filhos, pertencem ao Senhor, mas ainda não estão desfrutando do reino, ainda continuam vivendo
como se fossem escravos, embora são filhos. Olha com carinho, Senhor, e abra o entendimento. Como eu peço também ao Senhor, olha para as mães solteiras. Olha para este pai que tem feito o papel de mãe também. Olha para esta esposa, este esposo. Para este filho que olha para os seus pais e vê os seus pais sofrendo e às vezes não sabe o que fazer. Olha, meu Pai, para os hospitais, olha para os presídios, para os asilos, orfanatos. Olhe para todos que estão neste momento abandonados nas ruas, nos becos. Aqueles que estão de tal forma envolvidos nas drogas que não conseguem se libertar, estão sem forças e abandonados pela sociedade, abandonados às vezes até mesmo pelos familiares, pelos entes queridos. Meu Pai, toma cada um nas tuas mãos. Abençoe a vida de cada irmão, cada irmã que está aqui conosco, seus familiares, seus filhos. Oro pela vida dos meus familiares, pela vida do Lucas, dos outros que estão lá com ele também, os internos, as internas. Cuida deles, meu Pai. É o que eu te peço. E te agradeço. E todos os que creem digam, assim seja. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e no entanto não tivesse amor, eu seria como o sino que ressoa ou um prato que estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, se não tivesse amor, nada seria. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho, entregasse meu corpo para ser queimado vivo, e contudo não tivesse amor, isso não teria valor algum. O amor é paciente e bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, não é presunçoso nem orgulhoso, não é grosseiro nem egoísta, não é irritadiço nem melindroso, não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor, tudo suporta. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Muito bem, meu irmão, minha irmã, nós vamos ficando por aqui. Desejo a todos uma
excelente noite, dia, né? Tarde, dependendo do horário que você vai assistir essa programação. E amanhã nós estaremos de volta neste mesmo horário. Que Deus continue lhes abençoando. Um forte abraço e vamos em frente. Abraços a todos. O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo Comunidade Igreja em Casa, entre em contato através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando. Olá, eu gostaria de lhe convidar para que você fizesse parte da nossa comunidade Igreja em Casa. E como que você pode fazer isso? Se tornando um membro aqui do nosso canal. Basta você clicar lá naquele botãozinho que diz assim, seja membro ou aderir. E o próprio YouTube vai dando os passos para você, o passo a passo, como você se tornar um membro do canal. Ou então, seja um apoiador do canal através do Pix, que eu coloco aí para que você então possa colaborar de uma forma voluntária. E no dia 30 de junho, nós teremos uma live exclusiva para os membros e para os apoiadores do canal. Dia 30 de junho vai cair numa sexta-feira e a live ela vai acontecer no horário de 8 horas da noite, horário do Brasil, e meia-noite, horário de Lisboa, de Portugal, tá bom? Então basta você se tornar um membro do canal ou então um apoiador aqui do nosso trabalho, do nosso canal, da comunidade Igreja em Casa. E aí o que você faz? Depois que você se torna um membro, que você seja um apoiador, que você também faça aí, né, a sua contribuição voluntária, você me envie um WhatsApp, tá? O WhatsApp é o 351, primeiro você coloca o sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. E aí eu vou colocar você no grupo de WhatsApp da nossa comunidade, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço